Pai Senhor, amados irmãos, na noite dessa sexta-feira, dia 15 de maio, para trazer uma reflexão para abençoar a sua vida. E hoje, segundo livro de Reis, capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos aqui a partir do versículo 1. Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. O Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou o Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. E ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Vamos falar rapidamente, nesta noite, sobre este grande homem de Deus chamado rei Ezequias, que também cometeu as suas falhas, como todos os grandes homens de Deus, mas fez coisas maravilhosas. A primeira característica que nos vê na vida deste homem é que seu pai, o rei Acais, foi um rei péssimo. Um rei que não fez nada daquilo que Deus gostaria que ele fizesse. De tal forma que ele foi até Damasco, capital da Síria, e lá ele viu um altar lá e mandou a planta para para Judá, né, para Jerusalém, e pediu para que fizessem um altar igual aquele, para quando ele voltasse daquela viagem, já chegasse lá com aquele altar. E quando ele chegou, tinha aquele altar, mudou tudo. No altar do Deus verdadeiro, oferecer algumas coisas, naquele altar oferecer outro. Não, Acais foi alguém que não fez a vontade de Deus. Mas veio seu filho Ezequias e foi exatamente o oposto. O texto diz que ele começou a reinar no terceiro ano de Oséias, rei de Elá. Já explicamos algumas vezes. Depois que Salomão morreu, veio Roboão, seu filho. Roboão, por causa dos pecados de Salomão, das suas idolatrias, por causa das suas mulheres que não eram judias, não eram israelitas, né? E ele então cometeu algumas idolatrias no final da sua vida. Deus falou que ia rasgar o seu reino, e veio Jeroboão para confrontar com Roboão, e acabou tendo uma divisão, e por amor a Davi, Roboão e toda a descendência de Davi ficaram com 2 tribos, e as outras 10 tribos ficaram seguindo a Jeroboão primeiro, e depois Jeroboão morreu, outros vieram em seu lugar, enfim. Então havia 2 reinos naquela época: o reino do sul, Judá, o reino do norte, Israel, e o reino do norte já estava perto do seu final, como vamos comentar daqui a pouco. Mas ali surgiu Ezequias. E o que diz a palavra? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Tirou dos altos, quebrou as estátuas, despedaçou até aquela serpente de metal. Lá no tempo de Moisés, no deserto, o povo cometeu erros, e num determinado erros morreram muitas pessoas. E aí estavam morrendo muitas pessoas. Então Deus autorizou a Moisés que ele fizesse uma serpente de metal, e as pessoas que olhavam para aquela serpente não morriam. Isso ficava para uma outra pregação, né? Simbolizando a morte de Cristo na cruz do Calvário, o Senhor levando nossos pecados, mas isso é em outra pregação. Depois, aquela serpente foi guardada de alguma forma, e nos tempos do rei Ezequias, o pessoal adorava, o chamado de Neustã, e adorava aquela serpente. Preferentemente um homem assim. É mais fácil adorar a criatura, um objeto, do que adorar
ao Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra. É o pecado que está dentro do homem que faz ele ser assim. E aí, ele quebrou aquela serpente, ele fez muitas coisas, e ali ele fez a vontade do Senhor. Aí ele fez uma coisa, ele era submisso ao rei da Síria, e ele quebrou aquela aliança com o rei da Assíria. Mais adiante o texto vem nos dizendo que o rei da Síria, naquela época, Salmaneser, sitiou Samaria, que era a capital do Reino Norte, durante um período de tempo, e depois ele tomou o Reino do Norte e levou o povo cativo. Mas o Reino do Sul continuou. O Reino do Norte foi levado cativo porque eles entraram em uma adoração a ídolos muito grande, desde o tempo de Jeroboão. Fizeram altares, pessoas que eram sacerdotes sem ser da tribo de Levi, depois vieram reis terríveis como Acabe e outros mais. Então isso o Senhor permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. O Reino do Sul não, os descendentes de Davi, um ou outro cometia erros, alguns se aparentaram com a casa de Acabe, na época de Acabe, mas havia reis que faziam vontade do Senhor, como aqui está falando nesta noite Ezequias. Então o rei veio e levou cativo. Isso está no versículo 9, que não lembro, sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Osés, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e cercou, e depois de 3 anos tomaram, ou seja, 4º ano até o 7º ano de Ezequias foi tomado. Mais adiante, Salmaneser sai de ser rei e entra Senaqueribe, sendo rei da Síria. E como havia essa questão de Ezequias ter se rebelado, ele veio para ameaçar, para tentar subjugar também o Reino do Sul, Judá. A diferença entre o Reino do Norte e o Reino do Sul é que o Reino do Norte ia clamar quem? Clamava até o Senhor. Muitos profetas foram levantados no Reino do Norte. Elias foi um profeta do Reino do Norte, Eliseu foi um profeta do Reino do Norte, outros profetas profetizaram para o Reino do Norte, mas aqueles reis não se voltavam para Deus. Mas no Reino do Sul, e nesse tempo aqui estava como profeta o profeta Isaías, eles temiam ao Senhor e buscavam, e ainda mais Ezequias, que foi um homem que aboliu a idolatria, fez muitas coisas ali. E aquele rei veio, Ezequias a princípio pagou um tributo a ele, deu prata ou ouro, mas ele não quis saber, e mandou os seus generais lá, do seu exército, para ameaçar o povo, e dizendo que ia destruir, ia fazer, ia acontecer. É assim que o inimigo faz. Ele tenta deixar a pessoa com medo. Olha, cuidado, vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo e tal. O inimigo tentou até com Jesus, tentando que ele transformasse pedra em pão, pedindo que ele adorasse, coisas desse tipo. Mas, na verdade, precisamos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias. A circunstância pode ser a pior possível. A circunstância pode ser a mais negativa possível. Me lembro de uma ilustração, ou aliás, não é ilustração, foi uma história real, em que na época da cortina de ferro, a igreja na antiga União Soviética era secreta, se reunia secretamente, e um determinado dia eles estavam reunidos e entrou um general do exército russo, ou soviético. E ali disse, olha, quem é verdadeiro cristão fica de um lado, quem está aqui só por estar fica do outro. E a maioria foi para o lugar que não era, como fosse ali um visitante. E aí o general, que eles não sabiam, mas também era cristão, parabenizou aqueles que tinham ficado ao lado de Cristo e disse para os outros que Deus tivesse misericórdia deles por ter negado a sua fé. Nas circunstâncias mais difíceis não podemos negar a nossa fé. Ezequias o que fez? Ezequias recebeu aquela palavra e foi mandar buscar uma orientação no profeta Isaías. E o profeta Isaías mandou responder a ele através de um mensageiro que for a ele. Fica tranquilo, porque o rei da Síria não vai entrar nesse lugar. Nesse íntere, o rei da Síria recebe a notícia que alguém estava guerreando contra ele, ele então recua e vai
lutar contra este outro inimigo. Mas ele manda mensageiros, e os mensageiros mandam cartas para Ezequias e para Judá, dizendo, olha, não fique confiando no seu Deus. Não confie no seu Deus, porque apenas o rei foi lá resolver um problema com outro reino, mas ele vai voltar e vai tomar. E dessa vez, a palavra diz que Ezequias, ele nem foi mandar procurar ao profeta Isaías diretamente. Ele pegou aquelas cartas, entrou na casa do Senhor, apresentou aquelas cartas diante do Senhor e disse aqui, Senhor, ele não está aqui como carta, né, com ameaças contra a mim, mas é contra o Senhor. Porque, na verdade, meu amado irmão, o inimigo tenta nos atingir, mas é para atingir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas nós estamos cercados e guardados por Ele. E ali ele derramou a sua vida, ele derramou o seu ser diante do Senhor, a sua alma. Ele pediu ao Senhor, mostrou aquelas cartas. É assim que temos que fazer. As lutas da vida estão aí. Agora estamos com o problema da Covid-19, alguns com problemas financeiros, alguns com os outros problemas familiares. São diversos problemas, meus amados irmãos. E quando passar a Covid-19, novamente teremos problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu não estou aqui para pregar coisas ruins, mas é o que a palavra nos diz. Estamos chegando perto do fim e esta é a tendência que a palavra nos diz. Nós temos que nos apegar a Deus nesse momento difícil, apresentar a Deus. Nós temos comunhão com Deus, falar com Ele, Senhor, está aqui o meu problema, está aqui a minha situação, está aqui a minha luta, está aqui a minha dificuldade, e o Senhor possa me abençoar, mesmo nesta hora difícil. E foi assim que Ele fez. E Deus fala lá com Isaías e manda dizer a ele, fica tranquilo, Ezequias, Deus ouviu a tua oração, e tem uma coisa, disse o que ia acontecer. Ele vai, o rei Senaqueribe, vai ouvir um rumor, vai voltar para a sua terra, e lá ele será morto e outro reinará no seu lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Saiu um anjo do Senhor e matou 185.000 assírios. E o rei voltou para a sua terra. E quando chegou na sua terra, 2 de seus filhos o mataram, e outro filho dele, chamado Esar-Haddon, reinou em seu lugar. Não dá para lutar contra o Deus vivo e verdadeiro. Contra o Deus vivo e verdadeiro não tem como vencer. Nem homem, nem Satanás, ninguém. Porque, inclusive, a Bíblia nos diz lá no Novo Testamento uma grande promessa, já falamos várias vezes aqui. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, profundidade, nada, o porvir, outra criatura, nada. A nossa vida está escondida em Deus. A minha vida, a tua vida está escondida em Deus. Ezequias continua reinando e fez um belo governo para a glória do Senhor. Infelizmente, aquele povo não se arrependeu e lá na frente eles acabaram indo para o cativeiro. Mas nós possamos confiar e estar firme no Senhor diante das circunstâncias ruins, porque Deus está ao nosso lado para guerrear por nós. Vou orar por você nesta noite. Pai amado, Pai querido, assim como o Senhor foi com Ezequias e com tantos outros homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada. No momento difícil, no momento de afronta, de dificuldade, de luta, de enfermidade, de problema, o Senhor os cercou, o Senhor os guardou, o Senhor os abençoou, o Senhor os livrou, e eles confiaram no Senhor. Ezequias não começou a confiar na hora do problema, ele confiava antes. Primeiro ele destruiu a idolatria, fez tudo aquilo ali que ele precisou fazer, e, Pai, quando veio o problema, ele confiou no Senhor. E o Senhor o atendeu, o Senhor o abençoou. Pai, que os nossos problemas estão diante de Ti. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, nesses momentos difíceis que estamos passando agora. Nossa vida está em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e ainda o que o Senhor irá fazer, porque confiamos em nome de Jesus. Amém. Deus possa Te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus nesta noite.